Bom dia, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí da minha jornada e do quanto os dados podem fazer diferença na empresa de vocês. Pode passar, Lucas. E aí eu vou começar aqui aquecendo os motores, fazendo algumas provocações para vocês. E aí a cada pergunta que eu fizer, eu vou pedir para vocês usarem as reações no chat. Quem aqui já falou de algum item e na sequência o Instagram começou a sugerir postagens mostrando aqueles itens? A gente vê isso acontecer o tempo todo. A gente às vezes fala, nossa, parece que está me ouvindo. Não parece, gente, eles estão te ouvindo. Quando a gente instala esses aplicativos, toda aquela letrinha que a gente tem que dar o aceite lá nos termos, está escrito que em muitos aplicativos ele está com o microfone utilizando, gravando o que você está falando para fazer essas recomendações. O segundo, já pediram o seu CPF na farmácia para checar se o seu plano de saúde dá desconto em medicamentos? Eles não estão nem um pouco preocupados em te dar desconto em medicamentos. O que os planos de saúde querem saber é qual a probabilidade de você já ter uma doença, de você ter um uso acima da média ali no plano de saúde, para eles saberem o quanto precisa cobrar da sua mensalidade. Então, não é porque eles são bonzinhos, eles estão utilizando aquela informação para fazer projeção do que eles vão ter de gasto com você. E por último aí, mas não menos importante, quem já recebeu alguma ligação falsa falando que é uma transação no seu cartão de crédito? Gente, não são só as empresas sérias que estão utilizando os dados. O crime organizado, ele está totalmente orientado a dados também. Por isso ele vem ali trazendo muita coisa e muitas das vezes eles trazem informações da sua data de nascimento, nome de sua mãe, nome do seu pai. Por isso é tão importante aí a cadeira da da Andrea falando sobre proteção de dados. Esses vazamentos de dados são muito importantes e o crime organizado também já percebeu isso. Então não são só as pessoas boas que estão utilizando dados, as más também. Pode passar, Lucas. E aí eu venho trazendo aqui, gente, eu passei aí em parte dessas empresas, eu passei por Nestlé, passei pela Vivo, passei pela Nubank, passei por uma startup do grupo Carrefour, passei pela Avon, e essas empresas atuam maciçamente em dados para saber qual é o melhor plano de internet, o melhor plano de celular para atender às suas necessidades. A Nestlé para saber quais são os produtos que você mais compra. Quem nunca teve aí aquela reclamação de, poxa, estou precisando de mais crédito no Nubank, não estão concedendo crédito, porque o crédito é concedido de acordo com a sua movimentação. A Avon faz isso, a Boticário também faz. Olha, faz tempo que você não passa aqui na loja, o seu batom já deve estar acabando, está na hora de comprar uma coisa nova. Tudo isso, Vini, até respondendo a sua pergunta, a gente começa a prever quando o cliente precisa comprar. Então, a gente consegue fazer isso também no nosso negócio, dentro da nossa realidade. Pode passar, o Lucas. E eu trago esse caso aqui da Amazon, gente. Eu sou super fã da Amazon, conheço o case da Amazon, estudo muito sobre a Amazon. A Amazon, algum tempo atrás, ela comprou essa empresa que é a iRobot, que é a fabricante daquele aspirador robô que é o Roomba. E por que que a Amazon, que é um marketplace que só vende produtos, comprou essa empresa de aspirador robô? Porque essa empresa tem uma tecnologia de mapeamento e que a gente consegue acionar esse aspirador. Eu posso estar em São Paulo, esqueci que eu tenho que aspirar minha casa aqui em Juiz de Fora e pelo aplicativo eu starto lá de São Paulo o robô para fazer a aspiração na minha casa aqui em Juiz de Fora. E tudo isso é transação de dados. Então, a Amazon enxergou uma grande oportunidade de entender o tamanho da sua casa para recomendar o sofá do tamanho adequado, a geladeira do tamanho adequado. Então, tudo isso está sendo mapeado o tempo todo. Pode passar, Lucas. E aí vocês devem estar se falando, tá, estamos falando de empresas gigantes, mas a minha realidade é bem diferente. Como que eu faço para resolver tudo isso? Pode passar, Lucas. Primeiro ponto, gente, a gente está vivendo um hype aí de inteligência artificial, mas eu vejo pouquíssimas pessoas falando de dados. E aí eu trago aí que a inteligência artificial é a parte externa aí do iceberg. Logo depois que a gente entra aí na água, a gente tem toda a parte de algoritmos, que é o que faz emergir aí essa parte de inteligência artificial, mas embaixo de tudo isso tem dados, e a gente precisa ter dados de qualidade. Eu gosto muito de usar a frase o seguinte: usar inteligência artificial com dados sujos é igual ensinar a criança a falar palavrão.
vai aprender, mas o resultado não é o que você quer. Então, toma muito cuidado, olha muito para os dados da sua empresa para usar a inteligência artificial de forma adequada. Pode passar, Lucas. O segundo é analisar recorrentemente todos os dados que você tem dentro da sua companhia. Vocês que já estão aqui do grupo já conhecem essa imagem aí. A gente precisa conhecer todos os dados da empresa que estão proporcionando sustentabilidade do seu negócio. Mas ganhar efetivamente o jogo, a gente precisa entender o que deveria estar lá e que não está chegando para a gente dentro da nossa base de dados. Pode seguir, Lucas? E a gente tem que sair da operação à estratégia. Então, periodicamente, eu preciso entender para onde meus números estão me levando, porque a mudança de comportamento, quando a gente percebe e não está acompanhando dia a dia, o estrago já está feito. Ela começa de forma muito imperceptível. Então, quando a gente começa a ver a tendência, é a hora correta de tomar a decisão. Onde que a gente está perdendo dinheiro? Onde que o cliente vem e faz uma cotação e não está voltando? Quais são os produtos e serviços que eu tenho que me geram a maior rentabilidade? Às vezes a gente não sabe. Quem são os seus melhores clientes? E eu te garanto, não é o cliente que é mais simpático com você. Quando a gente olha os dados, a gente a- acaba tendo uma surpresa. E qual que é a principal causa de conversão, de não conversão dos seus leads em clientes? Pode passar, Lucas? E o primeiro passo, gente, dentro das gigantes e dentro do nosso negócio, é começar com uma planilha, com uma pequena transformação e com uma ferramenta de visualização gratuita que é o Logger. Pode passar, Lucas? E aí eu finalizo aqui trazendo para vocês a imagem que a gente pode sair desse desespero de como começar para um ponto confortável, porque os seus dados vão ser o mapa do crescimento sustentável do seu negócio.